Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do componente Máquinas e Acionamentos Elétricos. Meu nome é Wesley Alves de Fontes. Nesta videoaula, iremos trabalhar as 4 grandezas elétricas, sendo elas corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Iremos trabalhar de forma detalhada cada uma dessas grandezas. A primeira grandeza a ser abordada é a corrente elétrica. É muito importante lembrar o que é corrente elétrica. Parte conceitual. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Logo abaixo, observamos uma ilustração no qual percebemos a movimentação dos elétrons através de um condutor. É o que chamamos de corrente elétrica. Ou seja, o movimento ordenado dos elétrons através de um condutor. Todas as vezes que vocês observarem no canto da tela uma estrela amarela, quer dizer que essa informação ela é importante e ela deve ser anotada no caderno. Símbolo da grandeza elétrica. Símbolo da grandeza elétrica. Ela é representada pela letra I. A unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, representado pela letra A. Instrumento de medição é o amperímetro, ou pode ser utilizado também o alicate amperímetro. Observamos ao lado a imagem de um alicate amperímetro. Como medir corrente elétrica? A corrente elétrica ela deve ser medida em série, com um circuito energizado, ou seja, o instrumento é ligado em série com a carga a ser medida. Lembrando que a informação ao lado é uma informação importante. Essa informação ao lado aqui ela retrata, ou seja, ela fala sobre o sentido real da corrente de um condutor sólido. O sentido real é do negativo para o positivo, ou o sentido convencional, que é do positivo para o negativo. Então, anotem essa informação. Gostaria de abordar com vocês o que é um circuito em série. Circuito em série é um circuito dependente, ou seja, a partir do momento que você desliga ou esse elemento ele sofre algum tipo de dano, ele interfere no funcionamento dos outros componentes. Assim como percebemos nessa ilustração, vocês observam que ao retirar uma lâmpada, as outras deixam de funcionar. Por quê? Porque é um circuito em série, ou seja, um componente depende do outro. Circuito em paralelo. Circuito em paralelo é um circuito independente. Após retirar um dos componentes ou um dos componentes falhar, o outro continua em funcionamento. Então, basicamente, essa é a diferença entre circuito em série e circuito em paralelo. Circuito em série é um circuito dependente e circuito em paralelo é um circuito independente. Vamos abordar agora a segunda grandeza elétrica, chamada de tensão elétrica. O que é tensão elétrica? Tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons, ou seja, que movimenta os elétrons. É a força capaz de impulsionar os elétrons através de um condutor. Símbolo da grandeza elétrica chamada tensão. A tensão elétrica, o símbolo da grandeza, ela pode ser representado pela letra U ou pela letra V. Algumas literaturas vocês vão encontrar o símbolo da grandeza como V ou então U. A unidade de medida para tensão elétrica é o volts, representado pela letra V, e o instrumento de medição é o voltímetro. Observem ao lado a imagem de um voltímetro. De que forma podemos realizar a medição da tensão elétrica? A tensão elétrica ela deve ser medida em paralelo com a carga a ser medida. Lembrando que o circuito tem que estar energizado. Observem o exemplo abaixo, onde nós temos um resistor. Aqui aparece o voltímetro. Observem que a ponteira positiva está logo acima e a ponteira negativa abaixo do resistor, ou seja, o instrumento está ligado em paralelo com a carga a ser medida.
Iremos abordar agora a terceira grandeza elétrica, chamada de resistência elétrica. Lembrando que é muito importante ressaltar sobre o conceito de resistência elétrica, assim como todas as outras grandezas foi abordado o conceito. Conceito de resistência elétrica é definida como a capacidade que um corpo tem de opor-se à passagem da corrente elétrica. Símbolo da grandeza de resistência elétrica, representado pela letra R. A unidade de medida de grandeza elétrica é o ohms. Instrumento de medição, o ohmímetro. Vemos logo ao lado a imagem de um ohmímetro. De que maneira eu posso medir resistência elétrica? Resistência elétrica é medida em paralelo com um circuito desenergizado, assim como vemos no exemplo abaixo. Quarta grandeza elétrica, potência elétrica. O que é potência elétrica? A potência elétrica é uma grandeza física que mede a quantidade de trabalho realizado em determinado período de tempo, ou seja, é a taxa de variação de energia, ou seja, é a taxa de conversão de energia em outro tipo de energia desejada. O símbolo da grandeza elétrica, chamado potência, é a letra P. A unidade de medida de grandeza elétrica é o watts, representado pela letra W. O instrumento de medição é o watímetro. Ao lado, observamos a imagem de um watímetro. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o componente. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar por e-mail as dúvidas ou então me ligar, ok? Ou mandar por WhatsApp as dúvidas. Após agora o término da aula, será liberado para vocês um questionário online, tá bom? Vocês vão ter que proceder da seguinte maneira. Vocês vão escrever na barra do navegador de vocês Socrative Student. Quando vocês escreverem Socrative Student, vocês vão clicar em Enter. Quando vocês clicarem em Enter, vai abrir esse menu. Vocês vão escrever nesse menu aqui, ou seja, nessa aba aqui, vocês vão escrever Senai Go, tudo maiúsculo e emendado. Após você escrever Senai Go maiúsculo emendado, vocês vão clicar abaixo, vão clicar aqui. Quando vocês clicarem nessa aba aqui, ele vai abrir outra aba para vocês, a segunda tela, que é essa tela aqui, onde ele vai solicitar o nome do aluno. Vocês vão escrever o nome completo do aluno, seu nome completo, e vai clicar abaixo. Vocês vão ser direcionados ao questionário. Bons estudos!